Olá, boa noite. O presidente Jair Bolsonaro decolou hoje à tarde com destino aos Estados Unidos. Bolsonaro utilizou um avião da Força Aérea Brasileira que partiu da Base Aérea Militar de Brasília. Bolsonaro viajou acompanhado da primeira-dama, Michele, e de assessores que irão realizar a segurança e o apoio pessoal ao longo do mês de janeiro. Com a decisão de viajar, ele deixa claro que não vai passar a faixa presidencial para Lula no evento de posse no dia 1º de janeiro. Segundo o decreto, o atual chefe de governo deve ficar ausente do Brasil até o dia 30 de janeiro. A Polícia Federal declarou hoje foragidas 7 pessoas que não foram detidas ontem, durante a Operação Nero. Elas participaram da tentativa de invasão na sede da PF contra a prisão de um líder indígena que estava convocando uma manifestação para impedir a posse do presidente eleito Lula. Os policiais encontraram 4 dos acusados e decidiram hoje manter as buscas pelos outros. E o mundo não economiza homenagens ao Rei Pelé. A morte de Edson Arantes do Nascimento gerou comoção e ganhou destaque nas capas de jornais internacionais. Ele recebeu homenagens de toda a imprensa como o maior atleta do século. Os principais jornais de todo o mundo demonstraram a importância de Pelé como o rei do futebol. A imprensa internacional exaltou as conquistas do jogador brasileiro e prestou muitas homenagens ao craque da camisa 10. Na América do Sul, o argentino Clarín escreveu: Pelé, rei e lenda do futebol. E o mundo se despede do maior entre os grandes. A edição uruguaia do El País abordou as diferentes versões a respeito da quantidade de gols feitos pelo craque. O site El Espectador da Colômbia dedicou o topo de sua página para recordar a importância de Pelé e homenagens. Entre os norte-americanos, o site do jornal New York Times e do Washington Post também prestaram homenagens. O jornal de Nova York publicou uma coluna com o título Um nome que virou sinônimo de perfeição, Pelé. Abaixo relatou como o jogador ajudou o país a se encontrar. A morte do ex-jogador também foi destaque em veículos europeus. O El País da Espanha destacou que o brasileiro é o único da história a vencer a Copa do Mundo por 3 vezes. O Público de Portugal dedicou sua capa e páginas especiais ao ex-atleta. O francês Le Figaro também destacou a morte do brasileiro em sua capa. A relevância do camisa 10 santista chegou até a Alemanha. O jornal Bild, um dos maiores do país, publicou: Pelé era melhor que Messi, Maradona e Ronaldo juntos. O The Guardian do Reino Unido ocupou um grande espaço em sua primeira página com uma foto do brasileiro, um jogador que presenteou o mundo inteiro com suas habilidades. O Financial Times, também do Reino Unido, foi mais um que dedicou seu espaço mais nobre a Pelé. O diário esportivo espanhol AS também dedicou a sua capa ao ex-jogador, com uma foto dos pés de Pelé e o título O Rei. E o Marca escreveu que nunca 4 letras foram tão grandes. E os esportistas de destaque em categorias diferentes também homenagearam Pelé. Os atletas celebram o legado do homem que conquistou o mundo aos 17 anos de idade. Destaques de diversas categorias esportivas do mundo vieram a público para prestar a última homenagem a Pelé. O jamaicano Usain Bolt, o homem mais rápido da história do atletismo, publicou uma mensagem em suas redes sociais que diz: uma lenda do esporte, descanse em paz, Rei Pelé. Já o inglês Lewis Hamilton, que é heptacampeão de Fórmula 1, agradeceu Pelé por ter compartilhado seu talento, genialidade e amor e afirmou que o legado do rei será sempre uma inspiração. Outra estrela do esporte a destacar o legado do rei do futebol foi o tenista espanhol Rafael Nadal. Nas redes sociais ele declarou: hoje vai embora uma grande personalidade do esporte mundial, um dia triste para o mundo do futebol, para o mundo do esporte. Seu legado sempre estará conosco. Entre os brasileiros não foi diferente. A atacante Marta, que foi eleita 6 vezes como melhor jogadora do mundo pela FIFA, prestou sua homenagem a Pelé com a publicação: Meu rei, nosso rei, muito obrigada. Ela ainda destacou a arte e a maestria nos pés do rei e finalizou: descanse em paz. O campeão olímpico César Cielo também expressou sua gratidão ao eterno rei do futebol. Muito obrigado.
A jogadora de basquete Hortência destacou que o legado de Pelé vai ficar para sempre. E o velório do rei do futebol será em seu castelo, a Vila Belmiro, no Estádio do Santos, local onde Pelé fez história e viveu dias de glórias. Acontecerá na segunda-feira, dia 2, e deverá durar 24 horas. O corpo do maior jogador de futebol de todos os tempos será levado de São Paulo para Santos na madrugada da segunda-feira. O caixão será posicionado na faixa central do gramado. A previsão é de que o velório aberto ao público comece às 10 horas da manhã. O Santos tomou algumas medidas já na semana passada para o velório do seu maior ídolo. Uma tenda foi colocada para a proteção do caixão e apenas amigos e familiares poderão chegar perto do rei. O cortejo continuará até às 10 horas da manhã da terça-feira, quando o corpo passará na frente da casa de Dona Celeste, mãe de Pelé, no Canal 6. Após isso, o enterro será no cemitério vertical, local onde Pelé tem seu caixão dourado no 9º andar do memorial, reservado há anos, e com vista para o estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro. Está tudo pronto para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O evento será realizado no domingo à tarde. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem as informações. A movimentação é intensa aqui na esplanada dos ministérios. Muitos apoiadores do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva acompanham os últimos preparativos para a festa da posse. Nesta sexta-feira foi realizado um ensaio para cronometrar o tempo do desfile. A previsão é que por volta de 2h30 da tarde, Lula deixe a Catedral Metropolitana e siga para o Congresso Nacional, chegando lá por volta das 3 horas. No Congresso, Lula toma posse efetivamente e fará o primeiro discurso como presidente da República. Depois, por volta de 4h30, 5 horas, sobe a rampa do Palácio do Planalto e fala novamente. A expectativa é que cerca de 30 mil pessoas acompanhem este discurso na Praça dos Três Poderes. Ainda não há uma definição de como será feita a passagem da faixa. Também não se sabe exatamente se o desfile será feito em carro aberto ou fechado. Isto porque, além das questões de segurança, há as questões climáticas, já que pode estar chovendo no dia da posse. Todos os policiais da Força de Segurança Pública do Distrito Federal foram escalados para trabalhar. As delegacias da área central estarão com um quadro reforçado. O Exército também está presente para apoio e helicópteros fazem o monitoramento de toda a área desde quarta-feira. A Polícia Rodoviária Federal também fará fiscalização nas estradas para a chegada das caravanas e o acompanhamento das autoridades internacionais que vêm participar da posse. 65 delegações de chefes, vice-chefes de Estado, de governo e de poder, além de ministros de negócios estrangeiros e enviados especiais, participam da posse. Segundo a equipe de Lula, será o maior evento com autoridades estrangeiras em alto nível desde os Jogos Olímpicos de 2016. Assim que o presidente tomar posse, ele se dirigirá ao Palácio do Itamaraty, onde haverá uma recepção para as autoridades estrangeiras. Enquanto isso, no gramado da esplanada dos ministérios, dezenas de artistas farão um show em 2 palcos. A previsão é que esses shows durem até a madrugada de segunda-feira. Para garantir a segurança da população e do presidente, as pessoas que participam da festa deverão passar por uma revista. A expectativa é que cerca de 300 mil pessoas acompanhem a posse de Lula e Alckmin neste domingo. De Brasília, Jaqueline Fonseca. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou hoje quem vai chefiar os bancos públicos do país. Rita Serrano foi escolhida para a presidência da Caixa Econômica Federal e Tarciana Medeiros para o Banco do Brasil, que é gerente executiva desde 2019 e será a primeira mulher a presidir o Banco Público desde que a instituição foi fundada. Já Maria Rita Serrano é funcionária da Caixa desde 1989, onde exerceu diversas funções e, no recente período, passou a coordenar o Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas.
O presidente eleito Lula já tinha antecipado que a presidência dos 2 bancos públicos seriam ocupados por mulheres em seu 3º mandato. E as duas farão parte de um governo que decidiu ampliar a participação de mulheres no comando do país. O ministério agora será composto por quase 1/3 de mulheres. São 26 homens e 11 mulheres, algumas em postos-chave, como Marina Silva, no meio ambiente, e a indígena Sônia Guajajara, na inédita pasta de povos originários. E eu estou feliz porque nunca antes na história do Brasil teve tantas mulheres ministras. Nunca antes. O gabinete de Lula, que assume em 1º de janeiro, terá inclusive mais representantes femininas do que o de sua então sucessora, Dilma Rousseff, que chegou a ter 10 mulheres simultaneamente. Eu falei com a Sônia que é uma experiência nova, que todos nós temos que trabalhar para ajudar. Eu ainda tenho que escolher quem vai ser presidenta da FUNAI, será uma indígena ou indígena. Eu quero ver quem vai ser o presidente da área de saúde, também será uma pessoa indígena, porque eles já estão mais do que preparados para tomar conta dos seus problemas e resolver os problemas. E o senador Jean Prates, do PT, foi anunciado por Lula como novo presidente da Petrobras. Em sua primeira declaração, avisou que a política de preços dos combustíveis vai mudar. O parlamentar era o principal cotado para assumir o comando da estatal e participou do grupo técnico de Minas e Energia da equipe de transição. O senador disse em coletiva que essa missão coloca sobre ele a responsabilidade de conduzir uma empresa que é patrimônio de todos os brasileiros. Pela indicação não ser automática, Prates deve assumir a presidência logo após a posse de Lula. Durante esse período, o parlamentar afirmou que vai procurar o conselho da empresa antes dele se apresentar à sociedade em geral. A escolha foi confirmada por Lula nas redes sociais. E as vendas de Natal nos shoppings brasileiros superaram as previsões e aumentaram 5,9% este ano, quase 2 pontos percentuais a mais da previsão da Associação Brasileira do Setor. Segundo o balanço divulgado pela Abrace, os brasileiros gastaram 5 milhões e 600 milhões de reais na semana de 19 a 25 de dezembro. Em média, cada um gastou R$ 205 nas compras, o que representa 8,5% a mais do que no ano passado. Para a presidência da entidade, o resultado pode ser explicado pelo aumento das vagas de trabalho e pela queda geral da inflação, o que aumentou a capacidade de consumo das pessoas. Os números mostram que uma das alternativas mais sustentáveis para a produção de energia tem ganhado espaço no Brasil. Isso porque em solo nacional, a utilização da energia solar cresceu mais de 60% neste ano. Segundo o balanço divulgado pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, de janeiro até a metade de dezembro, a potência instalada da fonte solar fotovoltaica saltou de 14,2 para 23 gigawatts. O total inclui usinas de grande porte e os sistemas de geração própria de energia elétrica em telhados, fachadas e pequenos terrenos, equivalendo a 11,2% da matriz elétrica do país. Em projeções futuras, o ritmo de crescimento tende a ser de praticamente 1 gigawatts por mês, o que pode colocar a fonte na 3ª posição da matriz elétrica brasileira. Seguindo esse crescimento, o segmento é beneficiado por incentivos do governo à utilização da fonte. De acordo com a entidade, desde 2012, a fonte solar já trouxe ao Brasil cerca de 116 bilhões de reais em investimentos. Além disso, gerou mais de 690 mil empregos acumulados. Essa fonte energética contribui também com o meio ambiente, já que nesse período de 11 anos evitou a emissão de 31 milhões de toneladas de gás carbônico para a atmosfera. O crescimento da energia solar fortalece a sustentabilidade e a competitividade dos setores produtivos que buscam descarbonizar suas operações com a geração de energia renovável. As chuvas abaixo do esperado estão ameaçando o potencial da safra de soja em algumas regiões do Mato Grosso do Sul. Mesmo assim, o estado segue em desenvolvimento na maioria das áreas.
O mês de dezembro teve pelo terceiro ano seguido o fenômeno Laninha atuando. Porém, mesmo quando se esperava temperaturas acima do normal para o período, o mês ainda ficou dentro da média dos últimos 22 anos. O mês de dezembro, que é o mês mais quente do ano, juntamente com janeiro, a temperatura está praticamente normal. Nós temos uma média aqui de 22 anos de 25,7 graus. Nós estamos com 25,8, ou seja, praticamente normal a temperatura. No que diz respeito às chuvas, dezembro deixou a desejar, e isso impacta diretamente na agricultura. Todas as regiões do estado do Mato Grosso do Sul estão em pleno desenvolvimento fenológico e reprodutivo da safra de soja 2022-23, de acordo com o último levantamento da AproSoja-MS. Essa região agora está no mês, juntamente com janeiro, que são os meses que tem a maior evapotranspiração, a maior evaporação. Então a demanda de água pela cultura é muito alta. Para ter uma ideia, em média aqui é 5,7 milímetros por dia que a planta precisa. No mês de abril é praticamente a metade, é 2,7. Né? Então aqui a falta de chuva realmente afeta. E nós estamos com chuvas mal distribuídas aqui na região. Então tem lugares que tem chovido bem e outros bem menos. Nas regiões centro, oeste e norte, as condições boas estão entre 99% a 100%, condições regulares até 1%. As regiões nordeste e sudeste apresentam condições boas em 98% das suas lavouras, regular até 2%. Entretanto, as regiões sul-fronteira, sul e sudeste do estado possuem condições abaixo do potencial das outras regiões, podendo-se encontrar lavouras em até 13% em condições regulares e em bom estado entre 87% e 95%. Já para o primeiro mês de 2023, a expectativa é um pouco melhor. Mês de janeiro é o auge do verão, então vão ser os dias longos. A tendência é que o calor continue e com forte radiação solar e altas temperaturas. Em relação às chuvas? As chuvas, tem previsão de chuvas mais frequentes a partir da semana que vem, do início de 2023. As fortes chuvas que atingiram o estado de São Paulo durante esta semana causaram a morte de 7 pessoas entre terça e quinta-feira, de acordo com o balanço divulgado hoje pela Defesa Civil Estadual. 5 das 7 mortes foram registradas na cidade de Araraquara. A chuva abriu uma cratera em uma avenida e um carro que passava pelo local acabou sendo engolido e arrastado pela água. Segundo a Defesa Civil, 5 pessoas da mesma família estavam no veículo e morreram. Uma continua desaparecida. Um luto oficial de 3 dias foi declarado em memória às vítimas. Em Campinas, onde o acumulado de chuva atingiu 183 milímetros, foi registrada a morte de um homem que teve seu veículo atingido por uma árvore. Já em São Carlos, as chuvas foram ainda maiores e chegaram a 238 milímetros de acumulado, provocando a morte de uma mulher de 52 anos, que foi arrastada pela enxurrada. Em Itupeva, São João da Boa Vista, Sumaré e Montemor, as chuvas deixaram diversas famílias desalojadas. Desde o dia 1º de dezembro até o último balanço feito pela Defesa Civil, que foi divulgado no final da tarde de ontem, foram contabilizadas 13 mortes em decorrências das chuvas em todo o estado paulista. 3 pessoas permanecem desaparecidas. Ainda segundo a última atualização, 303 pessoas ficaram desabrigadas por causa das chuvas ocorridas durante o mês de dezembro e outras 1.244 foram desalojadas. Ao todo, 54 municípios paulistas foram afetados em dezembro. O alerta de chuvas feito pelo órgão na última terça-feira vigora até hoje, podendo ser estendido até o fim de semana. Termina amanhã o prazo para o licenciamento deste ano dos veículos com placa de final zero que circulam no estado de São Paulo. A medida pode ser feita pela internet nos sites do Detran ou dos bancos. Já presencialmente, é possível cumprir a obrigação nas lotéricas ou nos despachantes autorizados pelo governo. Para conseguir o documento, o motorista não pode ter dívidas como IPVA e multas e pagar uma tarifa de R$ 144. E a partir de segunda-feira, os proprietários de todos os veículos, independentemente do final da placa, poderão antecipar o licenciamento referente a 2023.
A criação de abelhas ganha cada vez mais novidades. Com o objetivo de tornar as espécies nativas sem ferrão mais populares, várias caixas foram instaladas no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A próxima etapa será etiquetar espécie por espécie. Bem próximas da pista de caminhada, no Parque das Nações Indígenas, num lugar cheio de sombra, estão 36 caixas com 12 espécies de abelhas nativas do Cerrado. São abelhas importantes para a polinização e, o melhor, sem ferrão. Dá visibilidade a essas abelhas, a essas espécies que existem no Mato Grosso do Sul, de abelhas sem ferrão, que são daqui e a população não conhece. Na sombra de cada árvore, uma espécie é dividida em 3 caixas que são trancadas contra predadores naturais e protegidas com azulejo como telhado para oferecer conforto térmico. O tamanho das casas varia conforme a espécie e os andares vão aumentando conforme aumenta a população. A pesquisadora conhece cada espécie só pela entrada da colmeia. Cada espécie tem um tamanho. As mirins são bem pequenas. Uma caixinha 10 por 10, por exemplo, serve para uma jataí. Outra, a mandaçaia, 15 por 15. Abelhas maiores, 30 centímetros cada uma. E aí, por causa desse espaço, ela tem um ninho maior, a população é maior, então precisa de uma caixa maior. Quando a população é menor, o ninho é menor, uma caixa menor. O projeto da Associação Leste Pantaneira de Apicultores, com o apoio da Agraer, instalou meliponários em Campo Grande e no município de Aquidauana. Os próximos passos do projeto serão a instalação das placas de identificação das espécies e características de cada abelha. Depois, no segundo semestre de 2023, serão agendadas visitas guiadas e também cursos para leigos e produtores de mel. Uma alternativa do projeto é transformar as abelhas sem ferrão em animais de estimação, com a adoção da colmeia como se fosse um pet. E por que não? Eu posso ter cachorro, gato e ela também, né? Ela não interfere um na criação do outro. E também, se você tem um espaço menor, eu só quero ter um pet e não tem um espaço para criar cachorro, gato, você pode ter uma jataí. Você pode ter uma mirim, uma mandaçaia na sua casa. E aí você coloca numa caixinha e aí com o passar dos anos ela cresce e depois você retira o excesso do mel que fica na melgueira. Então, além de pet, ela te oferece produtos. Uma família foi flagrada andando de jet ski com rodas pelas ruas de Santa Catarina. Uma prática que, além de perigosa, é proibida no Brasil. Uma cena inusitada aconteceu em meio à Avenida Atlântica, em Santa Catarina. Nesta última terça-feira, uma família saiu pelas ruas do litoral norte catarinense com uma adaptação de jet ski com rodas. Nas imagens que viralizaram, é possível ver um homem e 2 passageiros transitando tranquilamente pela avenida. De acordo com o dono do veículo, a estrutura foi montada a partir de um vídeo na internet. Embora a inovação seja para a diversão dos familiares, a lei proíbe a circulação em via pública. Caso seja visto nas ruas por autoridades, deve ser levado ao pátio e tirado de circulação. Segundo a Polícia Militar de São Francisco do Sul, não houve flagrante da situação. Centenas de morcegos foram devolvidos à natureza depois de serem resgatados e tratados por uma organização não governamental do Texas, nos Estados Unidos. Após dias de terapia de calor e para alguns cuidados intensivos, enfim o retorno à vida normal e à natureza. Atingidos pela grande onda de frio nos Estados Unidos, cerca de 700 morcegos foram tratados e devolvidos para seu habitat natural no Texas. A ONG protetora dos animais Houston Humane Society soltou os animais debaixo de uma ponte na cidade de Houston na quarta-feira. Considerados um dos mamíferos mais abundantes da América do Norte, esses morcegos de cauda livre são essenciais para o controle de insetos. Na semana passada, as geadas e temperaturas atípicas para a região causaram um choque hipotérmico na colônia de animais. A ONG informou que os morcegos ficaram impossibilitados de permanecer presos à estrutura dos prédios e caíram de 5 a 10 metros de altura. A maioria necessitava apenas de calor e hidratação, mas os mais afetados foram colocados em incubadoras e alimentados por via intravenosa.
A ONG confirmou ainda que outros morcegos vão ser libertados em breve. O presidente russo Vladimir Putin conversou por videoconferência nesta sexta-feira com o líder chinês Xi Jinping. Durante a conversa, Putin afirmou que pretende fortalecer a cooperação militar entre os dois países. No encontro, Putin elogiou a resistência de Moscou e Pequim às pressões ocidentais e externou o desejo de fortalecer a cooperação militar com o gigante asiático. Compartilhamos as mesmas opiniões sobre as causas, percurso e lógica da transformação que ocorre na paisagem geopolítica global. De acordo com o líder russo, a coordenação entre Moscou e Pequim no cenário mundial está a serviço da criação de uma ordem mundial justa, baseada no direito internacional. Alvo de duras sanções ocidentais por causa da ofensiva contra a Ucrânia, a Rússia tem tentado nos últimos meses estreitar suas relações com a Ásia, especialmente com a China. Ainda nesta sexta, Putin informou que Xi Jinping vai à Rússia na Primavera Boreal de 2023 para uma visita de Estado. Os indesejados fios de cabelos brancos são um verdadeiro pesadelo para muitas pessoas, principalmente para aquelas que costumam ou preferem esconder a idade. Só que esse processo, que é natural do envelhecimento, tem relação com a genética e o estresse de cada dia. Os chamados de folículos pilosos têm células-troncos chamadas de melanócitos, que produzem melanina, responsável por dar cor ao cabelo. Os melanócitos mudam para continuar produzindo a substância por um determinado período de tempo. Existem dois tipos de melanina, a eumelanina e a feomelanina. A diversidade na cor do cabelo vem da quantidade e proporção de eumelanina, marrom preta, e feomelanina, marrom avermelhada. Na medida em que envelhecemos, essas células produtoras de melanina passam por um fenômeno chamado apoptose, ou morte celular programada, fazendo com que o cabelo fique grisalho ou branco. Além da idade, outros fatores podem determinar quando o cabelo de alguém começará a mudar de cor. A primeira é a genética. Se seus pais começaram a ficar grisalhos cedo, há uma chance de você ficar também. Outro motivo é o estresse. O estresse crônico pode ter múltiplos efeitos no corpo, e o cabelo não é uma exceção. Um estudo de 2013 mostrou correlação entre estresse e cabelos grisalhos em camundongos. A teoria é de que os melanócitos são esgotados quando estão sob estresse. Embora a genética pareça ser um fator importante quando alguém fica grisalho, o estresse pode contribuir para isso. Uma boa dieta, no entanto, pode ser capaz de reverter algum dos efeitos negativos do estresse no cabelo. Uma dieta rica em fontes de antioxidantes, como peixe, azeite e frutas, e vegetais frescos, pode reduzir o estresse oxidativo. Um estudo publicado em uma revista científica do Canadá mostrou que adicionar yoga em uma rotina regular de exercícios pode reduzir o risco de doenças cardiovasculares. A prática, que teve origem na Índia Antiga, pode reduzir a pressão arterial, a frequência cardíaca em repouso e melhorar o risco cardiovascular de uma pessoa em 10 anos. A yoga faz parte de exercícios de milhões de pessoas em todo o mundo. Além de ser um ótimo alongamento, estudos anteriores mostram que a atividade pode ajudar a aliviar os sintomas de fibrilação arterial e várias condições de saúde mental. Para avaliar se a prática regular do yoga tem algum benefício cardiovascular, os pesquisadores recrutaram 60 pessoas com pressão alta e síndrome metabólica previamente diagnosticados para um programa de treinamento de exercícios. Durante 3 meses, eles foram divididos em 2 grupos, que realizaram 15 minutos de yoga estruturada ou alongamento, além de 30 minutos de treinamento aeróbico, 5 vezes por semana. Os resultados mostraram que em ambos os grupos houve diminuição da pressão arterial sistólica e diastólica, em repouso da pressão arterial média e da frequência cardíaca. A Secretaria da Saúde de Mato Grosso pediu para que a Prefeitura de Cuiabá abra leitos hospitalares para tratamento da Covid. Estão ocupadas todas as vagas das unidades de terapia intensiva dos hospitais dedicadas aos pacientes com a doença. Nos últimos 15 dias, houve uma explosão de casos no estado, o que levou a Secretaria a notificar os 141 municípios
quanto a esse aumento. E no Mato Grosso do Sul, iniciou a última semana do ano com mais de 3.700 casos de Covid. Destes, 56 estão com quadro mais severo e se encontram hospitalizadas. Os dados da Secretaria de Estado de Saúde apontam aumento expressivo nos casos de Covid nos últimos boletins. Em meados de setembro, outubro, eram registrados menos de 100 confirmados por semana. Agora, na última, foram 2.177. E isso porque muitas pessoas não têm o quadro agravado e deixam de fazer os testes. E muitos outros estão viajando por conta do fim de ano. Hoje há 56 internados, 26 em leitos de UTI. Meses atrás, houve um momento sem nenhuma ocupação de leitos por conta da Covid. E com o Natal que passou, as comemorações de fim de ano, o Réveillon e o Carnaval que se aproxima, há uma expectativa de aumento exponencial de casos. Nesse sentido, é recomendado o uso de máscara em locais em que há aglomeração. A médica infectologista ainda destaca que pessoa assintomática também transmite e aqueles que têm sintomas diminuem a chance de transmissão após o 5º dia. Quadros que evoluem a óbitos estão mais frequentes. Na última semana epidemiológica, foram confirmados 15. O gráfico mostra o crescimento. Pessoas com doenças de base ou autoimunes podem conseguir tratamento específico em casa para evitar agravamento. Esse medicamento é o Nirmatrelvir Ritonavir. Ele tem que ser tomado de 12 em 12 horas por 5 dias. Ele não pode estar grave, que é justamente para evitar o agravamento. Mas a prevenção é sempre melhor que a medicação, ou seja, completar o ciclo vacinal com as 4 doses é imprescindível, ainda mais porque a principal variante encontrada hoje no Brasil é a Ômicron. E para a variante Ômicron já se mostrou que 2 doses apenas não são suficientes, é necessária uma 3ª dose. E mesmo que nós tenhamos tomado a 3ª dose, no Mato Grosso do Sul está disponível a 4ª dose para todas as pessoas acima de 18 anos. A médica ainda convoca grávidas para se vacinarem e garantirem a imunização dos filhos até os 6 meses. E para aqueles a partir dessa idade, a vacina é recomendada, já que os dados apontam que a Covid matou mais crianças que todas as outras doenças, prevenidas através da vacinação juntas. Se nós somarmos todas as outras mortes, por sarampo, cachumba, rubéola, meningite, influenza, tétano, nenhuma dessas doenças, nem todas essas doenças somadas, consegue alcançar o número de mortes por Covid. Então, é muito importante que os pais levem suas crianças para serem vacinadas e as gestantes precisam se vacinar porque, através da vacinação da mãe durante a gestação, nós produzimos anticorpos e esses anticorpos passam para o bebê e podem dar alguma proteção para o bebê até 6 meses de vida, porque o bebê não pode tomar vacina antes dos 6 meses. O português Cristiano Ronaldo fechou o contrato para jogar no Al Nassr, time da Arábia Saudita, pelos próximos 3 anos. Pelo acordo, o atleta de 37 anos de idade, que sempre atuou em times da Europa, vai ganhar o equivalente a R$1 bilhão por ano. As conversas entre Cristiano Ronaldo e Al Nassr começaram em julho, meses antes da Copa do Mundo do Catar, quando o atacante pediu para deixar o Manchester United. E eu conversei mais cedo com o missionário Charleston Soares, que esteve no Hospital Albert Einstein ontem, onde Pelé morreu. Ele revelou que o rei do futebol se apegou muito à religião, mais ainda nos últimos meses de vida. Agora eu estou aqui com o missionário Charleston Soares, que vai contar um pouco para a gente sobre a sua vivência com Pelé e a sua família. Missionário, muito obrigada pela sua presença aqui, seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, Beatriz, é uma honra estar aqui. Eu sempre assisto vocês aqui, o missionário Charleston Soares, e para mim é uma grande alegria estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, a alegria é nossa. Então, missionário, conta um pouco para a gente como que começou essa amizade, né, com a família do Pelé. Muito bem. Eu estava num congresso em Camboriú, Santa Catarina, em 99, quando eu tive o privilégio de conhecer a Círia. Ela é uma cantora evangélica, além de ser psicóloga. E conheci a Círia ali naquele dia e dali fizemos uma amizade. Eu me lembro que uma vez, Beatriz, saiu uma matéria na revista Veja, nas páginas amarelas, pergunta: Pelé, você anda com guarda-costas? Ele disse: ando sim, eu ando com guarda-frente, que é Deus, e guarda-costas, que é Jesus Cristo.
e realmente ele orava, ele recebia as orações, pedia as orações. Dona Gemima, que ele chamava de mãezinha, que é a mãe de Assíria, a avó de Celestinha, de Gemiminha e de Joshua, sempre orava por ele, orações, coração generoso. Ele ajudava muita gente e pedia, pelo amor de Deus, para as pessoas não falarem que ele ajudava. Ele gostava de ajudar no anonimato. O Pelé, essas últimas semanas, últimos meses, ele assistia todos os dias, Beatriz, de verdade, todos os dias. Ele assistia o missionário Jair Soares, cantava as canções, repetia as orações. Na hora da oração, ele baixava a cabeça. Então, realmente, eu fico muito grato a Deus, porque eu tenho a certeza plena, sem sombra de dúvida, nem variação de dúvida, que naquele grande dia, o Joshua, a Celestinha, a Gemiminha, a Síria, eles estão muito, toda a família, o Brasil está triste, parou o Brasil. Você viu ontem Barack Obama postar, Sylvester Stallone, Will Smith, o mundo inteiro falando de Pelé ontem. Eu nunca vi um negócio daquele. Eu nunca vi tanto jornalista na minha vida, desde que eu nasci. E o missionário R.A. Soares publicou em sua rede social, junto com uma foto, a seguinte mensagem: o rei do futebol agora está com o rei dos reis. E Senhor dos senhores, né? Exatamente. Então, essa é a nossa festa, a nossa alegria. E eu quero incentivar todos vocês que assistem o missionário R.A. Soares, o quanto pessoas do mundo inteiro, de todas as religiões, credos, raças, etnias, eles ouvem quanto o missionário R.A. Soares tem abençoado as nações. Missionário, você não tem noção, eu sei que o senhor tem noção, mas também não tem a dimensão do quanto o senhor é um profeta dessa geração. Minha família, meus pais, minha mãe, meus irmãos, meus avós, todos eles foram muito abençoados por muitos anos pelas suas pregações e pela pregação de outros pastores televangelistas. Realmente, a minha família, eu sou missionário, pastor missionário, mas a minha família depende muito de agradecer a Deus, de glorificar o Senhor pela sua vida, pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu legado. A importância da programação na TV, uma pessoa conhecida, uma pessoa pública, ficamos sabendo. E os milhares, e os anônimos que estão pelo Brasil e pelo mundo, que são alcançados diariamente pelo Show da Fé, pelo SOS da Fé, pela programação. Nós louvamos a Deus pela vida de cada pessoa que está conosco nessa missão, evangelizando. Agradecemos a Deus pela inspiração, pela direção que tem dado ao nosso missionário R.R. Soares, porque, afinal de contas, ganhar almas é o dever do cristão. Nós temos um ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Essa é a missão da igreja, pregar o Evangelho, mostrar o amor de Deus. E olha, muita gente, eu digo que no céu teremos muitas surpresas, porque pessoas que nem pensávamos que foram alcançadas pelo amor de Deus, que nem tivemos ciência, tivemos conhecimento, mas que foram alcançadas pela graça, que foram alcançadas pelo amor de Deus. Continue nessa missão, evangelizando o Brasil e o mundo. O missionário R.R. Soares enviou uma mensagem de conforto aos familiares e amigos do Rei Pelé. Edson Arantes do Nascimento foi um dos maiores nomes do futebol mundial dos últimos tempos. Meus amigos, nós ficamos tristes e consternados com a partida do Rei Pelé, homem que alegrou muita gente, inclusive a mim quando era jovem, né, com o futebol dele. Mas teve que partir. Atualmente não jogava mais, mas era um referencial. As pessoas sempre se referiam a ele. Boa pessoa, que eu conhecia há muitos anos. Eu devia ter uns 17, 18 anos, e ele, uns 10 mais do que eu, 8 mais do que eu, estava no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e eu vi, mas como esse homem é simples. Pessoa andando, falando com ele, e louva a Deus pela vida dele. Lamento que tenha partido, mas fiquei alegre porque o pastor Charleston Soares disse que ele assistiu o Show da Fé, cantava conosco, orava e que aceitou Jesus como Salvador. Isso alegrou meu coração, porque um dia nós todos vamos partir. Mas quem não estiver salvo para com Jesus não vai estar. Então é preciso aceitar Jesus, e eu pergunto a você, você já tomou a sua decisão? Se não, tome-a, que Deus o abençoe e Deus obrigado, em nome do Senhor. E a contagem regressiva para 2023 já começou. Ontem, nos Estados Unidos, organizadores testaram o confete que vai chover sobre a Times Square quando o relógio bater meia-noite. E hoje, um teste de lançamento da lendária bola de cristal. Uma equipe jogou muitos confetes entre as ruas 45 e 46 como um teste para a noite de sábado. Mais de 1.300 quilos de confete encheram o ar para a grande festa. Aliás, a entrega de confetes incluirá milhares de desejos escritos em papel que foram apresentados na parede de desejos de véspera de Ano Novo.
Na quarta-feira foi comemorado o Dia da Boa Viagem anual, uma chance para as pessoas anotarem obstáculos, frustrações e qualquer coisa negativa que desejam deixar para trás em 2022. O site da Times Square disse que, uma vez que os convidados escrevam seus pensamentos, eles percorrerão uma pequena pista de obstáculos e romperão a linha de chegada. Os desejos estarão dentro da famosa bola, que tem 3,6 metros de diâmetro, com mais de 2.600 painéis de cristais e pesa quase 5 toneladas. E para quem não vai passar a virada em Nova York, nem mesmo escreveu seus desejos em um bilhete na bola de cristal da Times Square, eu desejo que a mesma intenção aconteça na sua vida. Que 2023 leve tudo o que for de ruim e traga tudo de melhor, com muita saúde, alegria, sabedoria, prosperidade e fé. Obrigada por mais um ano aqui no Jornal das 22 e uma ótima virada também para a sua família. Nos vemos segunda-feira. Se cuida, Deus abençoe você. Tchau.